Muito bem, nesse vídeo eu quero te mostrar as 5 maiores diferenças entre um brasileiro e um americano. Kaique, mas por que você vai fazer essa comparação? Para a gente poder perceber que a forma que a gente pensa, visualiza e faz as coisas é muito complexo. O americano ele faz de um jeito mais simples e mais inteligente. Nesse vídeo eu tenho certeza que você vai tirar proveito, você vai conseguir absorver algumas informações aqui que vai ser muito útil para a sua vida, para amanhã ou até mesmo para você aplicar na sua vida hoje. A primeira coisa, a primeira maior diferença entre um brasileiro e um americano que eu acredito ser, o brasileiro ele tem convicção de que o carro é um patrimônio. Já o americano, ele acredita que o carro é um meio de transporte. E aí eu trouxe aqui um comparativo para a gente ver se isso de fato é uma realidade. Você conhece alguma pessoa que mora numa kitnet de aluguel, mas tem um carro de 80 mil reais? Quitado. A pessoa comprou o carro lá de 80 mil. Então o dinheiro dela, o patrimônio dela todinho está naquele carro de 80 mil e a pessoa não mora de aluguel. Não é que ela tenha que ter uma casa também, escolha dela, tá tudo bem. Mas ela leva aquele carro como um patrimônio. E aquele carro muitas vezes é mais para lazer, nem é para ela ir para o trabalho. O carro fica na garagem, ela vai para o trabalho de ônibus. Ela vai para o trabalho a pé, de bicicleta, mas ela tem que ter aquele carro. Questão de status, né? Então, ela acredita que aquele carro é um patrimônio. Ou tem aquele também filho que mora ainda com a mãe, que tem 30 anos de idade, e tem um carro de 100 mil reais, tem um Corolla do ano. Você conhece algumas pessoas assim, eu sei, eu tenho certeza. Já nos Estados Unidos você não vê essas coisas. Eu falo disso porque eu morei lá. Eu tive a experiência de estar lá e eu percebi que, de fato, as coisas que o americano dá valor tem importância. Na verdade, faz sentido. Então, eu coloquei aqui para a gente comparar o brasileiro com o americano em relação a avaliar um carro, a acreditar que o carro é um patrimônio. No Brasil hoje, um carro popular 0 km custa 42 mil reais. Já nos Estados Unidos, um carro popular 0 km custa em torno de 7 mil dólares. Kaique, mas é dólar, você está falando em real, vai bagunçar esse negócio, vai misturar aí. Não. Então vamos lá. O salário mínimo hoje no Brasil está R$ 1.100. E nos Estados Unidos está 1.280 dólares. Então o carro lá é 6 vezes menor do que no Brasil e o salário mínimo do americano é maior do que o nosso. Então eles têm mais poder de compra e as coisas são mais baratas. Já começa um ponto, né? E no Brasil, se a gente pegar uma média salarial da população brasileira, que são 210 milhões de habitantes, 210 milhões de habitantes hoje nós temos no Brasil, se dividir o salário de cada pessoa ali na média vai dar 3 mil reais. Nos Estados Unidos, se a gente fizer isso, dá 7 mil dólares. Então o salário americano é maior do que o nosso, o poder de compra deles é maior. E aí o americano consegue comprar um carro popular facilmente, ele consegue ali ter acesso a esse carro, né? Eu acredito que até por isso que o brasileiro leva o carro como um patrimônio, por ser muito difícil de comprar, né? Imagina, o cara que ganha ali numa média 3 mil reais por mês, comprar um carro de 42 mil reais. Quanto tempo que ele vai levar para comprar esse carro ainda? Vai ter que parcelar, né? E aí o carro de 42 vai para o dobro, vai para 80. O custo do carro é de 42 mil reais no Brasil e 7 mil dólares nos Estados Unidos. Aí eu fiz alguns detalhes aqui de quanto que a gente gastaria para possuir esse carro durante o período de um ano. No Brasil, o estacionamento, em média, é de 10 a 30 reais no local ali que você vai estacionar seu carro por dia. Tem lugar que é por hora 10 reais, né? Mas vamos colocar que seja por dia. Você vai para o seu trabalho de carro e deixa ele lá no centro da cidade, né? Vamos colocar, para efeito de cálculo, que você gasta 300 reais por mês. Você comprou lá a vaga naquele mês por 300 reais. Nos Estados Unidos, estacionamento é grátis, tá? Lá toda rua você tem um lugar para você estacionar, além da sua casa ter a sua garagem. E nos estabelecimentos comerciais é obrigatório ter estacionamento. Aqui no Brasil você vai no supermercado, às vezes o supermercado não tem estacionamento. É na beira de uma rua, você vai ter que estacionar no meio da rua. Você vai... O único lugar no Brasil que de fato você tem muito estacionamento, mas ainda é pago, é o shopping. A maioria dos shoppings cobra o estacionamento. Lá nos Estados Unidos você tem estacionamento de graça no shopping, não é cobrado. No supermercado você tem estacionamento de sobra. No Walmart você vai assim, cara, você some de ver vaga de estacionamento. Então todo estabelecimento lá nos Estados Unidos, por lei, deve ter X vagas de estacionamento para aquele estabelecimento funcione, tá? Então a estimativa ali de atender um público de 1.000 pessoas tem que ter 1.000 vagas de estacionamento. Já no Brasil isso é mais delicado. Você tem um parquímetro ali também, que você vai estacionar no meio da rua e é cobrado. Ah, Kaique, mas nos Estados Unidos
nos grandes centros também é cobrado. Sim, isso aí em Nova York, lá em Manhattan, aí sim, porque é muita gente, é muito turista. Então, se ficar andando muito carro e estacionar no meio da rua, ninguém consegue fazer nada. Então, tem que ter esse rodízio. Lá, sim, o estacionamento é um pouco mais caro, né? Mas, normalmente, nas cidades americanas não tem cobrança de estacionamento, é gratuito. Então, a gente vai gastar aqui R$300 por mês, mensal, de estacionamento no Brasil. No ano, chega a R$3.600, tá? Em média, você gastaria com o seu carro. Lavagem. Aqui no Brasil, em média, uma lavagem, dependendo da região brasileira, custa em média R$20 a R$50 por lavagem. Vamos colocar que você vai lavar o seu carro 2 vezes no mês, você vai gastar ali então R$100, tá? R$50 cada lavagem, R$100 por mês. Anual você está gastando R$1.200. Nos Estados Unidos, a lavagem do carro gira em torno de 5 a 30 dólares. Naqueles postos de gasolina, você tem aquela lavagem rápida ali e que você paga normalmente em torno de 5 até 30 dólares, depende, varia também para cada região. Então, você vai lavar o carro lá também 2 vezes no mês, vai gastar 60 dólares por mês, 720 dólares no ano. Seguro. Seguro no Brasil, para esse carro popular que a gente pegou de 42 mil reais, vai ficar em torno de 2.696. É a média, é com base na pesquisa que eu fiz. R$2.696 de seguro para esse carro de 42 mil reais, 0 km, carro popular. R$225 por mês, então. Nos Estados Unidos, o seguro anual, ele gira em torno de 120 dólares. 12 dólares por mês, então. Carro popular também. Depreciação, normalmente aqui no Brasil nós temos uma depreciação anual de 10%, que dá R$420 por ano nesse carro que a gente pegou, então. E a depreciação aqui nos Estados Unidos também é em torno de 10%, 420 dólares anual. IPVA, documento, no Brasil a gente tem em torno de 1,5% a 4% de IPVA, e varia para cada região, para cada estado. Então, um carro aqui de 42 mil reais seria em torno de R$1.680 o documento dele anual. R$1.680. Já nos Estados Unidos, o documento, o valor que você paga de IPVA do carro lá, é com base no peso dele. Então, em média, um carro popular, carro familiar, é 50 dólares anual que você paga de documentação. Uma caminhonete já é em torno de 80 dólares e um caminhão fica em torno de 120 até 150 dólares. Então é por peso, porque o IPVA você paga para manutenção da pista, que você está ali colocando o seu carro, está estragando a pista. Pelo peso dele faz muito mais sentido, é muito mais inteligente, né? No Brasil não, quanto mais caro é o seu carro, mais caro fica o IPVA, porque você estraga mais o chão que o seu carro é mais caro, né? Não faz sentido. Combustível, no Brasil a gasolina, região aí do Brasil está batendo R$5,90. Tem lugar que está R$6,20, quase R$7, né? Regiões aí do Rio de Janeiro, quase R$7 a gasolina. E então, enchendo o tanque desse carro que a gente escolheu, 55 litros de gasolina, a gente gastaria R$324,50 para encher o tanque desse carro. Vamos colocar que você enche o tanque do seu carro 2 vezes no mês, R$650 por mês de gasolina. No ano você gastaria R$7.788. Enchendo o tanque 2 vezes por mês, tá? Se você enche mais vezes, gasta mais ainda. Então, anualmente, quase R$8.000 de gasolina nesse carro popular. Nos Estados Unidos, a gasolina é R$1,79 dólares o galão. O galão é 3,6 litros. Então, a gasolina em si, o litro dela lá, custa em torno de 49 cents, tá? O tanque, você encheria ele, considerando os 55 litros também, com $26,95. Com 26 dólares, você enche o tanque do seu carro nos Estados Unidos. 2 vezes por mês, 53 dólares. Anualmente, 646 dólares. Manutenção, revisões periódicas, né? Que esse carro é novo, você vai fazer a revisão lá no concessionário, também varia de acordo com o fabricante, eu sei, mas eu peguei em média aqui. A cada 10.000 km, quanto mais aumenta, mais a manutenção vai aumentar. Cada 10.000 km você vai gastar em torno de 1.500 anual de manutenção nesse carro novo, tá? Então, fechando aqui, no Brasil, para você manter esse carro popular, durante o ano, somando todos esses itens, daria R$18.884. Você gastaria de gasolina, manutenção, documento, depreciação, lavagem, estacionamento, R$18.884 para manter esse carro. Nos Estados Unidos, a manutenção periódica também, mesma situação que aqui, 10.000 km, carro novo, você gasta em média 735 dólares anual. Então, fechando a conta nos Estados Unidos, você precisaria de 2.583 dólares anual para manter esse carro popular lá. No Brasil, se a gente pegar esses 18 mil e dividir por 12 meses, ao mês você teria que ter R$1.573 para manter esse carro de 42 mil reais. Vamos colocar que é um Onix, você comprou um Onix novinho.
Para manter o seu Onix, todos esses detalhes, você vai precisar de tirar do bolso todo mês R$ 1.573. Então vamos colocar aí que você é um jovem de 22 anos de idade, comprou esse carro financiado ainda, para ir para a faculdade com ele, para ir para o trabalho, que você precisa do carro, né? Você vai gastar R$ 1.573 por mês, fora a parcela do seu financiamento. Haja trabalho para suportar isso, né? É muito melhor, claro, quando você está novo, tem flexibilidade, se você não tem filho, não depende de carro, vai de ônibus, vai de metrô, entende? Usa o transporte público, dá um jeito, porque você pega esse dinheiro e investe. E aí sim você vai criar um patrimônio para lá à frente ter um carro, muito mais inteligente. Nos Estados Unidos, gastando $2.583 anual no carro, ao mês você gastaria $215. Então $215 por mês para manter o carro popular lá nos Estados Unidos. Se você ganha ali em torno de $1.280, $200 por mês para manter o seu carro popular. Faz muito mais sentido, né, do que R$ 1.500 no Brasil, já que o salário mínimo é R$ 1.100 e a média salarial no Brasil é R$ 3.000. R$ 3.000, mais da metade do seu salário vai para manter o seu carro. Nos Estados Unidos, a média salarial é $7.000, $215 por mês para manter o seu carro. Então, por isso que nos Estados Unidos o carro é um meio de transporte, ninguém se preocupa com isso. E no Brasil o carro é dito como um patrimônio. As pessoas acreditam que o carro faz parte do patrimônio, contabiliza como patrimônio. Então, o preço do carro nos Estados Unidos é 6 vezes mais barato que no Brasil, e para manter o carro no Brasil é 7,3 vezes mais caro do que nos Estados Unidos. Agora vamos para o segunda maior diferença entre o americano e o brasileiro. É não falar sobre dinheiro com os filhos. Isso é um problema seríssimo. Você que é brasileiro e você não fala sobre dinheiro com seu filho, quando ele tem ali 5, 7, 10, 15 anos de idade, você está fazendo um erro terrível, tá? Você está praticando um erro terrível, porque você torna ele muito limitado em relação a perceber que as coisas têm que ser valorizadas, tá? A conta do mês ali da energia, da água, do aluguel, das coisas de comer, alimentação, ele tendo uma noção de qual que é o preço disso, você falando do preço para ele das coisas, ele dá mais importância. E quando ele chegar na fase adulta dele, 16, 18 anos de idade, ele vai ter noção básica de quanto que custa um pacote de frango de 1 quilo, de quanto que custa uma energia, de quanto que custa um aluguel, de como lidar com o dinheiro, como fazer cálculo. A matemática é muito importante nessa hora. No entanto, que nos Estados Unidos, eu presenciei, quando eu estava lá, menininhas, mocinhas, de entre 7 a 10 anos de idade, vendendo limonada na frente da casa, por $1. Limonada, $1. No fim de semana, é claro, no sábado, ali no domingo. Eles fazem isso, é uma prática para poder a criança ali já lidar com a venda, lidar com o consumidor final, lidar com o dinheiro, aprender a vender, aprender a lidar com o dinheiro, que é muito importante. Então, se você não fala de dinheiro com o seu filho, começa a falar. Não diretamente sobre o dinheiro. Pode falar sobre os gastos básicos que você tem na sua casa, como eu disse, para ele podendo já ter uma familiaridade com essas coisas. Terceiro ponto, que o brasileiro ele tem uma diferença muito grande do americano, que é o financiamento de casa própria. O brasileiro adora fazer esse financiamento de 3 décadas, 30 anos, 35 anos, pagando a sua casa. Então você tem lá os seus 20, 22, 25, 30 anos de idade e vai financiar a sua casa para você pagar até na hora que você aposentar, até os seus 60 anos de idade, né? É uma loucura, porque você acaba se prendendo, tornando ali vítima daquele emprego. Você não pode perder ele, que você tem que pagar esse financiamento todo mês, senão o banco te toma a casa. E você acaba não tendo flexibilidade, porque você comprou um imóvel, você tem que ficar ali agora, você tem que morar nele. Se você receber uma proposta de trabalho em outro estado, você não pode ir, você não pode sair do país, você não pode receber outras oportunidades. Você não pode ser mais ousado em testar, em empreender, em fazer outras coisas, porque você se amarrou naquele financiamento. Então a maior loucura que o brasileiro faz é de financiar casa própria, achando que também está adquirindo um belo de um patrimônio, e é necessário. Brasileiro, eu percebo que a gente chega no nível que, se você tem uma casa própria e você tem um carro próprio, você chegou no último status da sua vida, no último patamar, no padrão topzera. Quando, na verdade, isso é só viagem da nossa cabeça. Isso é só mentalidade, é uma cultura que enraizaram na gente e acreditamos que isso de fato é importante. Quando, na verdade, a liberdade financeira, a liberdade geográfica, a liberdade de várias outras situações é muito mais importante do que isso. Muito, mas muito mais importante. Então, antecipar um sonho de ter uma casa é um problema para a sua vida. Antecipar o sonho de ter um carro próprio é um problema para a sua vida. Então, não fica antecipando sonhos.
Se você antecipa sonhos, você vai pagar muito alto preço por ele. Então calma, você quer uma casa própria? Trabalha, cria um patrimônio interessante. Lá com seus 40 anos de idade você compra a casa dos seus sonhos. Quer um carro próprio? Trabalha bastante, cria um patrimônio interessante para você ter uma renda passiva mensal, aquela renda que você recebe todo mês e não precisa trabalhar. Empreende e aí depois você compra um carro melhor próprio, um carro bacana, que é do seu sonho, tá? É muito melhor você ter um patrimônio de 200 mil reais aplicado em um carro de 30 mil do que 30 mil aplicado em um carro de 100 mil, 200 mil reais, porque o carro é só gasto, nós vimos aqui agora, tá? Então, cuidado com esse negócio de financiamento, porque o financiamento, ele vai corroer até os seus ossos. Você está pagando R$ 1.500 na casa por mês que você está morando, mas na verdade, R$ 500 é a casa, os outros 1.000 é juro puro, tá? Então toma cuidado com esse negócio. Não sai pensando aí que você está comprando uma casa. Muita gente chega para mim, Kaique, é melhor comprar ou alugar. Eu tenho até um vídeo aqui no canal, você pode procurar aí que você vai ver. Comprar. Muitas das vezes você pensa assim, eu estou pagando um negócio que é meu, no final vai ser meu. E alugar, eu estou dando dinheiro para alguém, eu vou ficar aquilo ali na vida toda e eu vou sair depois daquela casa e não vou ter nada. É muito melhor você pegar R$ 1.000 por mês e alugar um imóvel e os outros 500 você vai investindo. E daqui 10 anos você compra uma casa à vista com esses 500 que você está investindo. Ao invés de pagar um financiamento de 1.500 por mês, tá? E aí esses 1.000 que você está pagando de aluguel, você tem flexibilidade, você pode morar onde você quiser, você pode sair a hora que você quiser, você não tem um problema com manutenção, com vários tipos de outras coisas, tá? E aí você consegue tomar decisões mais ousadas, você fica com mais flexibilidade na sua vida. Então, pensa dessa forma. Quarto ponto, que o brasileiro é muito diferente do americano. Consórcio para juntar dinheiro. O brasileiro acredita que um consórcio dá para ele juntar dinheiro e é interessante. O consórcio tem várias taxas embutidas, inclusas lá dentro, que são mascaradas, que você não consegue perceber. Eles estão acabando com a rentabilidade do seu dinheiro. Seu dinheiro está perdendo o valor, tá? Você não está juntando dinheiro, é melhor você deixar na poupança. Pior ainda que seja, por pior que seja a poupança, né? Tem outros investimentos muito melhores na renda fixa, ainda que é seguro como a poupança, mas o consórcio ele é muito pior. De novo, antecipando o sonho, eu quero ter meu carro, eu vou começar ali a criar uma dívida para juntar dinheiro para ter esse carro, ou uma moto. Não faça isso, porque o consórcio ele vai pegar de você ali boa parte do valor que você investiu, tá? E 60% dos americanos investe o seu dinheiro na bolsa de valores. E no Brasil, somente 5% da população hoje investe. Né? Então olha a cultura do brasileiro em relação a investir o dinheiro de forma consciente. É por isso que eu estou falando isso aqui com vocês, essa diferença entre o brasileiro e o americano, para a gente poder ter lições disso e aplicar na nossa vida, para tornar ela mais simples. Então, busque investir de forma inteligente e consciente, e não fazer dívidas através de imóvel, carro e consórcio, igual a gente está vendo aqui. O quinto ponto que a gente precisa observar muito entre nós brasileiros e os americanos. Parar de estudar. Você termina a sua faculdade e acha que você não precisa mais estudar. Engano seu. É a pior burrada que você faz na vida. É quando você termina o seu ensino médio e para de estudar e só vai trabalhar. Ou quando você termina lá a sua faculdade e não faz uma pós, não faz um mestrado, doutorado. Ou que seja também se você fizer um doutorado e pare de estudar. Não podemos parar de estudar. Busque aprofundar, se aperfeiçoar cada vez mais naquela área de trabalho sua, naquela especialidade que você segue, que você gosta. Não pare de estudar. Leia artigos, livros, busque mentorias, sempre vai atrás de curso. Não pare de estudar, porque quando você para de estudar agora, tem outra pessoa que está estudando na sua frente, e aí daqui a pouco você fica para trás, e o mundo dá voltas, o mundo não para, o tempo não para, ele é preciosíssimo, e aí essa pessoa vai várias pessoas vão à sua frente e você não consegue depois acompanhar o bonde, porque elas não vão parar de estudar. E se você parar, bagunçou. Por isso que os Estados Unidos é um país de primeiro mundo, é uma cultura incrível, 60% dos americanos investem, brasileiros só 5%. Nos Estados Unidos a taxa de desemprego é pequeniníssima em relação ao Brasil e várias outras coisas, né? Porque eles têm a cultura muito mais à frente do que a gente, eles não param de estudar, eles continuam estudando mesmo depois que para o estudo lá formal, né? Na faculdade ou na escola que seja. Então, esses são os pontos aqui que eu achei interessante, as 5 diferenças entre nós brasileiros e americanos, para falar com vocês. Essas são as principais diferenças. E eu acredito, né, que tenha agregado alguma coisa aí para você. Deixa aqui no comentário qual desses 5 pontos você peca, qual desses 5 pontos você achou mais interessante.
Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like, compartilha esse vídeo também, manda aí para aquela galera que você acredita que o cara tem lá o carro dele e acha que o carro é o patrimônio dele, mas não fala nada que eu mandei você mandar para ele. Só no final do vídeo que ele vai ver isso daqui, tá? Um grande abraço a todos e até a próxima.